Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, o seu podcast de Pinheiro para o mundo, e sempre de início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral em todos os seus grupos de WhatsApp e não esqueça do seu feedback, que é muito importante. Afinal de contas, é através da sua mensagem, do seu feedback, que a gente está trabalhando incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo e fazer com que o nosso podcast seja muito mais atrativo e relevante a cada um dos nossos queridos e amigos seguidores. Então, tá certo? Nos ajude a realmente transformar o nosso podcast de Pinheiro para o mundo inteiro. Olha, o podcast de hoje nós temos o grande privilégio de estar recebendo um grande parceiro, um amigo, um colaborador, um grande empresário no município de Pinheiro, mas que é natural de outro estado. Vai contar um pouquinho a sua história, por que chegou no município de Pinheiro, por que hoje é um dos grandes empresários do nosso município. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios, conhecido como Neto Batera, né? Meu parceiro. Neto, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, obrigado por estar aqui. Muito bem. Neto, a gente geralmente começa sempre com aquela pergunta básica, né? E eu queria para você se expressar um pouquinho quem é o Neto, né? O que o Neto faz, o que o Neto... quem é o Neto um pouquinho para a gente que está nos assistindo? Sim, já estava até dando uma estudada em casa já. Muito bem. Para poder falar aqui e conseguir representar bacana. Cara, mas essa pergunta é uma pergunta, né, que todo mundo tem uma dificuldade para responder. E eu me considero um cara família, né? Tenho 33 anos. Sou um cara que me considero com um coração grande, que gosta de ajudar, gosta de poder fazer acontecer de fato, né? Então, me considero essa pessoa, né? Eu acho que até herdei um pouco do meu pai, isso aí. Então, me considero esse cara bacana, um cara que gosta de estar sempre para frente, sempre querendo mais ainda. Tem uma família de quantos irmãos? Somos 3 irmãos hoje. E você é natural do Belém do Pará, não é isso? Isso, Belém do Pará. Tô aqui em Pinheiro, acho que mais ou menos vai fazer, acho que uns 3 anos, né, que eu tô por aqui. E só que Pinheiro, né, Maranhão em si, já morei em São Luís e algumas outras cidades aí já dei uma passada. Carinho muito especial por Pinheiro. Muito. Não só por Pinheiro, mas Maranhão inteiro, cara. Maranhão inteiro, pra mim, é uma cidade que eu adotei pra mim mesmo, né? E quando eu vou pra minha cidade, o pessoal já fala, vem o maranhense já. Neto, mas lá no Pará, tu fazia o quê? O que o Neto fazia? Cara, lá eu comecei... Lá basicamente foi mais a minha infância, né? A minha história já começou pra cá, né? Ou também pra o sul do Pará, que foi uma cidade que eu morei. Mas já nesse negócio que tu tem hoje ou não? Não. Outras situações, né? Em Belém mesmo, tipo, meus pais se separaram, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, de 9 para 10 ali, então acabei ficando um pouco com a minha mãe, aí depois morei um pouco com alguns parentes, e aí logo depois meu pai foi para a cidade de Marabá, que fica no sul do Pará. Conheço. Né? E aí ele acabou levando a gente para lá, eu e minha irmã, né? Na época era só nós dois, e a gente foi para lá, e aí já deixei Belém, né? Então eu já ia para lá só mesmo para passear ou, né, resolver alguma outra situação, e a gente acabou morando em Marabá por bastante tempo. Né? Então ali começou meio que a minha história, né, profissional, enfim, algumas coisas que... Tu te formou lá em Marabá? Isso, eu fiz engenharia de produção em Marabá, né? Morei lá durante 5 anos, trabalhei com um tio meu, né, que me deu muita força também lá, né, nessa trajetória. Aprendi muito com ele, muito mesmo, e passei por algumas outras empresas também. A minha questão inicial profissional foi lá. Né, primeiro emprego, enfim, tudo que ali começou na minha história profissional, a gente basicamente começou lá em Marabá. Vai ainda em Marabá de vez em quando? Tive, faz um tempinho já que eu não vou lá, mas tenho muitos amigos, tenho mais amigos em Marabá do que em Belém mesmo, né, então sempre eles me cobram para eu estar lá, né, para eu ir, então eu tô até devendo essa ida lá. Mas estou querendo me programar para ir, porque é uma cidade também que me abraçou e aprendi muita coisa lá também. Mas com as redes sociais também aproxima bastante, né? Ah, sim. Ainda mais que, né, para quem não sabe, sou músico, né? Venho de berço católico, né? Vim da igreja, comecei tocando na igreja, né? Então, ali começou também minha história como músico e... fui para Marabá, toquei, né, nas igrejas lá, então, assim, servi bastante lá nas paróquias, né, enfim, nos retiros, participava muito. E aí, logo depois, eu
fui para o lado, né, profissional, ali o lado de banda, toquei em algumas bandas durante alguns anos e tive essas duas experiências, esses dois lados também, né? Porque além, né, dessa parte empresária hoje, eu fui músico e é uma coisa que eu amo fazer e não dá para largar, a música não sai. O Pará tem um ritmo aí bem conhecido, né? Sim, o Tecnobrega, né, o Melody, a gente... muito conhecido no mundo inteiro, né, cara? Muito, muito mesmo. Neto, e aí, como é que foi a questão de tu começar a vir pro Maranhão? Quando começou? Quando que começou? Qual foi o ano? Sim, nessa ida do meu pai para lá, para Marabá, né, ele trabalhou, para quem não sabe, minha família sempre mexeu com autoescola desde Belém, né? Sério? Meu avô, o pai do meu pai, ele tinha autoescola em Belém. E sempre foi esse nome? Isso, Autoescola não, João? foi autoescola Fusca, né? Era só Fusca na época, né? E aí começou com a família ali, né? Os irmãos dando aula, o meu avô, minha avó, né? Ali na parte da diretoria e as minhas tias secretárias, enfim. E aí... É uma empresa familiar mesmo. Isso, familiar mesmo, lá em Belém, lá na Alcindo Cacela, quem de lá conhece, sabe onde é que eu tô falando. E aí começou lá essa história, né? E aí depois cada um, né? Depois da morte do meu avô, cada um foi seguindo o seu caminho, mas sempre nessa caminhada aí de autoescola. E aí meu pai, saindo de Belém, né? Foi para Marabá para ter essa oportunidade, que um tio meu tinha ido para lá, e aí ele foi para trabalhar como instrutor mesmo de autoescola, que ele sempre, né? Neto, isso foi quando? Cara, eu não lembro muito bem a Mas questão... isso foi na década de 90, ou não? Não, foi já para os meados de 2000 ali, Sim. né? Nessa média aí, 2000, 2002, mais alguma coisa assim, né? 90 já foi para essa parte de Belém mesmo, entendeu? Entendi. Aí ele foi para lá, né? Teve essa oportunidade de trabalhar lá como instrutor, trabalhou numa autoescola junto com um tio meu que tinha levado ele para lá. Na realidade, ele foi por indicação desse meu tio, né? E aí ele começou a trabalhar lá, começou a fazer a vida dele lá, né? Começou a ganhar uma grana legal. E aí foi quando ele acabou levando a gente para lá, né? Para ficar com ele, né? Morar com ele lá de fato. E aí foi que começou aquela história lá em Marabá, a gente lá juntamente com ele, né? E aí ele engatou mesmo, porque meu pai, ele era um cara que... ele era aquele cara que fazia acontecer, entendeu? Se ele chegasse na empresa lá, ele vestia a camisa mesmo, fazia acontecer, ó, tem que correr atrás de aluno, tem que dar aula, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele era desenrolado. Nessa parte aí, eu tirava o chapéu para ele. Sempre admirei por conta disso, pelo esforço que ele tinha, pela dedicação que ele tinha nas coisas que ele fazia. Então, E para ele era mim muito foi... também inovador, né? Não, muito. Eu via, ele criava muitas ideias aí e colocava em prática. Né? Sim, ele era um cara aí que todo mundo falava assim, esse cara é diferenciado, esse aqui porque ele realmente ele fazia valer, por onde ele passava ele fazia acontecer de fato. Então aquilo ali foi fazendo eu me admirar mais ele e me espelhar mais nele, entendeu? Então... Neto, tu falou agora há pouco que tu é formado em... eu fiz engenharia de produção em Marabá, né? E atualmente estou fazendo administração. Isso que eu ia perguntar. Isso aqui... Lá naquele começo lá, tu nunca imaginava que tu hoje estaria administrando uma empresa. Cara, né? não, porque foi um negócio assim que... primeiro foi... eu nunca imaginei que eu iria ter essa sucessão na realidade, né? Ficar tomando conta e ficar à frente da empresa, né? Eu sempre imaginei fazendo o meu também, até porque quando os meus pais se separaram, né? Eu fiquei pouco tempo com eles. Depois, eu acho que quando eu tinha mais ou menos ali uns 15 para 17 anos, eu já saí de casa mesmo e, tipo, querendo buscar o meu mesmo, fazer acontecer também igual ele. E também por algumas coisas que, né, foram acontecendo durante o processo. E aí eu falei, não, cara, acho que chegou o tempo mesmo de eu sair e cair no mundo mesmo, para ver como é que era, para querer fazer também acontecer. Então isso mexia muito comigo, né? Então eu também caí no mundão e botava a mochila na costa e ia embora, cara. Fui embora mesmo e foi lá que aconteceu tudo, entendeu? É um verdadeiro peregrino. Todo mundo fala, cara... Tu fez tudo. Eu não sei o que tu ainda não fez, mas tu fez tudo. Todo mundo chega pra mim e fala. E aonde é que o Neto estava quando, por exemplo, teu pai resolveu vir pra Pinheiro? Cara, nessa época, eu ainda estava em Marabá. Marabá. Ele... Tu até então ali não conhecia Pinheiro? Não, ele saiu de Marabá.
Ele foi para São Luís também para trabalhar lá numa outra autoescola, né? De um conhecido também que trabalhava com ele em Belém, levou ele para lá. E aí também foi onde começou a história dele no Maranhão, né? Que ele saiu, teve essa oportunidade de iniciar, né? Lá em São Luís. E aí começou da mesma forma como ele começou em Marabá. Ele viu que ele era aquele cara que ele fazia acontecer enquanto estava dando, ele estava lá. Mas se não tivesse, se as coisas começassem a ficar fracas, se ele visse que já não estava mais dando ali para ele já procurava um outro rumo, já procurava uma outra situação para ele fazer e ele já fazia acontecer. E foi nessa época que ele foi para São Luís. Eu acabei ficando em Marabá, ficando com os tios meus lá, né? E aí a gente ficou nisso, né? Essa separação deles foi um pouco conturbada para minha vida porque a gente ficou meio que ali, né? A gente criança, né? No auge da infância, eu e a minha irmã, a gente ficou naquela situação de não saber o que fazer, de, para onde nós vamos, então aí vai... Claro que em nenhum momento eles deixaram a gente desamparado, né? Quando nós estávamos com ele, a gente estava com a nossa família, enfim. E a gente sempre tentou, eles sempre tentaram fazer a gente com que a gente tivesse uma boa educação, com que eles ensinassem mesmo de fato a gente a viver mesmo para a vida, para saber o que fazer quando precisasse. Ser um excelente cidadão, né? Isso, nos momentos difíceis. Então, sempre eles se preocuparam muito com isso, com a questão dos nossos estudos, com a questão da gente ser boas pessoas, né? Ser pessoas que temente a Deus, que minha família vem de um berço católico, né? Então, eles sempre buscaram ensinar isso pra gente, né? Então, enquanto a essa parte, a gente não teve problemas, sabe? Então, assim, foi doído, né? Algumas coisas que a gente passou, né? Mas se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei, talvez eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Não teria a maturidade que eu tenho hoje, entendeu? Então, essa foi uma parte, assim, que eu agradeço muito a Deus por tudo que eu passei para eu hoje estar onde eu tô. Para eu chegar onde eu queria chegar e, com certeza, almejar mais coisas, entendeu? Neto, quando é que foi que tu chegou em Pinheiro? Cara, eu cheguei no início da pandemia. No início da pandemia. Foi, porque foi... Mas tu veio já para trabalhar na empresa do teu pai? Sim. Na realidade, eu vim porque estava acontecendo toda aquela situação de pandemia, a gente ficou naquela, o que vai acontecer, o que vai ser. Então, aí foi quando surgiu a proposta para eu vir, né? Mas antes disso, saindo lá de Marabá para ir para São Luís, ele já não estava mais em São Luís. Ele comprou, na realidade, para quem não conhece a história da Autoescola Júnior, né, a mesma pessoa que levou ele para São Luís comprou mais 2 autoescolas lá, né? E aí uma ele vendeu para a irmã dele lá, né, desse empresário que levou ele para São Luís, e a outra ele ofereceu para o meu pai, que justamente era a Autoescola Júnior, que ficava na Vila Palmeira, ali próximo do Detran. Né? E aí meu pai falou, poxa, se tu fizer essa oportunidade para mim, né, para eu ir pagando devagar. Então, assim, ele ajudou muito, muito meu pai nessa questão de, não, fica, e aí a gente vai se acertando, vai se resolvendo e pronto. Né? E até então a autoescola, ele pegou essa autoescola, ela ficou ainda alguns anos em São Luís, e ele viajando muito nesses interiores, que ele era um cara assim que gostava muito de viajar, né, para conseguir alunos em outras cidades, para formar turmas em outras cidades, né? Ele acabou conseguindo montar uma filial tanto em Pinheiro quanto em Viana. Só que no decorrer do tempo, ele viu que a autoescola de Pinheiro estava dando um lucro melhor do que as outras empresas, tanto a de Viana quanto a de São Luís. Tanto que Pinheiro basicamente estava pagando as contas das outras filiais, né? Da própria matriz, que no caso era São Luís. Então, ele decidiu falar assim, não, eu vou vender e vou ficar só com Pinheiro. Porque é menos dor de cabeça e a gente vai conseguir levar uma vida mais tranquila, né? Porque a idade já ia chegando e ele já estava querendo já ficar um pouco mais quieto, né? E aí foi quando surgiu essa oportunidade dele ter vendido a matriz em São Luís e vendeu a de Viana. E aí ele acabou ficando só com o Pinheiro e aí ele já montou a trajetória dele, ele ficou aqui em Pinheiro, acho que uns 17 anos, mais ou menos. Muito tempo. Muito tempo. Acho que foi mais ou menos isso, essa média de 14 para 17 anos.
administrando a empresa em Pinheiro, entendeu? Aí foi quando ele já estava aqui que eu tive uma oportunidade para ir para São Luís e fui para lá. E aí, chegando lá, comecei, né, a entregar currículo. E aí, na primeira semana, me chamaram numa empresa lá, né, para eu trabalhar como digitalizador de papel. Chegou lá e aí o cara falou assim, tu vai ganhar X, né? Na época, eu acho que era 799 ou 699. Limpo, sem nada, sem carteira assinada, sem nada. Você vai passar aqui 3 meses. Se errasse alguma coisa, a culpa geralmente você é do vai, digitador. tu vai digitalizar esses papéis aqui, que eram os contratos, né? Aí ele falou, vamos lá que eu vou te mostrar a sala lá. Quando eu entrei na sala, uma pilha até no teto de papel. Eu falei, caramba, será que eu vou dar conta em 3 meses? Aí eu falei, né, vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? E aí também pedi para um amigo meu, para eu ficar na casa dele, né, morar de favor lá, e ele cedeu. Né? Eu conversei com o pai dele, ele falou, não, tudo bem, pode ficar. Eu falei, cara, eu só quero ficar para eu poder conseguir ganhar uma grana, né? E alugar um lugar e começar a minha história, né? Cara, por isso que eu gosto muito do podcast. Sim. Porque às vezes as pessoas olham o empresário hoje, né? Sim. Olha aquela estrutura, pensa que foi da noite pro dia, né? O pessoal pensa que... Eu sei que eu ainda estou no caminho, né? Ainda vou... É um degrau de cada vez. Eu sei que muita gente ralou também para chegar onde está, mas eu também tô ralando um pouquinho para poder estar onde eu tô, né? Então, e passou por muita dificuldade, né? Que nós vamos Muita. começar agora a falar, Sim. por exemplo, um período da pandemia que foi que tu perdeu teu pai. Sim, né? sim. Essa foi, acho que uma das maiores dificuldades da minha vida, né? Qual foi o ano? Né? Foi em 2020? Foi em 2021. 21. Que a pandemia começou em 2019, né? Não? Final já de 2019 para 2020. 2020. E aí eu basicamente passei 1 ano e meio com ele, né? A gente juntos ali. E aí foi quando aconteceu. E aí, isso tudo aqui em Pinheiro, não? aqui em Pinheiro já. Aí eu fui para São Luís para tentar a vida, né, cara? Tipo, voltar para lá para tentar a vida. Consegui esse emprego lá. E me destaquei dentro da empresa, né? Tipo, a menina que me supervisionava, ela gostou muito daquilo que eu fazia, porque, tipo, eu sou perfeccionista, para quem não sabe. Tenho toque, sou perfeccionista. Então, tipo, eu organizei a minha estação de trabalho, o local que eu estava fazendo, né? A missão que eles me deram. Então, eu organizei tudo. E a menina falou muito bem de mim pro chefe lá e falou, olha, esse cara é diferente. Ele é diferente, ele tem futuro, né? Então, começou a dar os 3 meses da experiência, aí eu fiquei naquela de, pô, será que eles vão me chamar? E será que eles vão querer que eu fique? E aí já ficou naquela ansiedade, porque, tipo, se ele falasse, não, acabou o contrato, e aí eu tava frito. Eu falei, pô, vou ter que arranjar um emprego, e eu tô morando de favor, e o cara já tô 3 meses na casa do cara. Mas eu não entendi. No caso, esse período todo, esse processo todo lá em São Luís, teu pai ainda estava vivo, né? Tava. Sim. Ele já estava aqui em Pinheiro, já tocando a empresa. A gente estava meio que se falando mais por telefone, assim. A gente não estava com contato muito pessoal mesmo, porque eu vinha de vez em quando aqui em Pinheiro, às vezes para passar um final de semana, alguma coisa assim. Mas o nosso contato pessoal mesmo foi pouco, entendeu? Tanto com ele quanto com a minha mãe. Porque... Então tu não chegou a administrar a empresa, vamos supor, conhecer a empresa não, com ele vivo ainda? Lá em São Luís a gente tentou, né? Isso. Só que eu era muito novo, eu não tive cabeça para estar lá, entendeu? Era curtir a vida. Entre aspas, né? Eu queria aproveitar algumas coisas que eu ainda não tinha aproveitado, né? Como adolescente, como criança. E aí a gente até tentou ter essa trajetória dentro da empresa, porque ele sempre falou, olha, isso aqui é de vocês, isso aqui vai ficar para vocês. E eu sempre brigava com ele, falava, não quero isso, não, tá doido, eu não, sabe, é uma coisa que eu não quero nada que é seu, eu falava para ele. Né? Sempre deixei isso muito claro para ele, entendeu? Então, eu sempre queria fazer o meu, sempre queria ter o meu. Próprio, né? Ter alguma coisa minha para eu poder falar assim que eu tinha conseguido também chegar lá, né? Então, ele tentou algumas vezes, mas não deu muito certo. E aí, foi nesse período aí que a gente se afastou, que a gente ficou longe um do outro, mas sempre se falando, né? Sempre se respeitando como pai e filho, né? Claro que a gente teve os nossos momentos difíceis também, de discussões, de brigas, né? Que a gente... Divergências, né? Isso é normal. Isso é normal de família, mas eu sempre tentei
ser um cara de, tipo, não guardar mágoas, né? Sempre procurar rever os meus erros e tentar fazer aquilo que seria melhor para todo mundo, né? Então, basicamente isso que aconteceu lá, antes de eu vir para cá. Então, assim, depois dessa situação que aconteceu dessa empresa, que eu passei lá os 3 meses de experiência, eles me chamaram numa reunião, né? E falaram, olha, o teu contrato está acabando, né? E a gente viu que tu exerceu um excelente trabalho aqui dentro da empresa, como tu já conhece a política da empresa durante esses 3 meses, a gente queria fazer uma proposta para ti para trabalhar aqui com a gente mesmo, carteira assinada, ganhar um salário melhor. E na hora que ele falou isso, meu olho brilhou, né? Eu fiquei, caramba, então bora, vamos lá. Isso, vamos lá, e é o que eu quero. E aí eu falei, aí eu fechei lá o contrato com eles e tal. E aí, na mesma hora, eu me organizei também um pouquinho, esperei receber o primeiro salário, né? E falei pro meu amigo, falei pro pai dele, olha, eu consegui lá mudar, né, meu cargo dentro da empresa, então quero agradecer vocês e agora eu vou alugar um local para mim, vou montar a minha vida, começar a minha vida daqui, do zero, né? E aí eu lembro que eu fui conseguir um apartamento de 650 lá no Turu. E eu falei, cara, é esse. O salário dá. Então, vou lá, vou cair pra dentro. Fui, aluguei esse apartamento e lembro muito bem que acho que foi na Americana que eu fui. Cheguei lá e falei, eu vou comprar um colchão inflável. Comprei um colchão inflável de solteiro e comprei um isopor. Eu falei, olha, eu vou comprar um gelo aqui toda noite, eu boto o gelo lá, boto a água e vou dormir no colchão inflável. Aí dormia no colchão inflável, quando era no outro dia eu tava no chão, mas tava felizão, que eu tava no meu apartamento, né? Tava no meu cantinho, então era isso que eu queria, entendeu? Fazendo teu emprego, né? Pô, cara, quando eu comecei foi dureza, velho, foi dureza mesmo. Aí, nesse meio termo que eu fiquei lá, eu fiquei 5 anos nesse período em São Luís. Então, eu conheci uma comunidade católica chamada Fraternidade do Caminho, né, que eles vivem de providências, são freis e freiras, né, franciscanas. E aí, cara, eu conheci eles e o trabalho que eles faziam, cara, era muito assim que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar lá, entendeu? E aí eles ajudavam os pobres em situação de rua, dependentes químicos, né? Tinham uma chácara de recuperação. E aí eu falei, pô, eu posso ajudar aqui e posso tocar também, né? Que era algo que eu gostava de fazer. Então, eu passei esses 5 anos em São Luís com essa comunidade. Foi também onde eu aprendi muita coisa. Porque, para quem não sabe, eu, antes de tudo isso, tocava em banda, né? Comecei a tocar em banda para ganhar dinheiro e tal, né? Fazer a minha vida. Só que nesse período, eu tive um período, assim, escuro, né? Tipo, de bebedeira, né? Curtição, de aproveitar a vida da melhor forma possível, porque nessa época aí a galera que era de banda aí, o cara vivia no mundão mesmo, não tava nem aí, era uma mochila na costa, uma mala e só, e acabou-se. Então a minha família começou a ficar meio assim, né, de eu estar indo para esse lado, mas aí depois, cara, é um negócio interessante, que eu sempre tive Deus na minha vida, que ele sempre, quando eu tava chegando para uma situação, ele sempre dava um jeito de ir lá e me puxar. Sempre dava um jeito de chegar lá. Vem cá, meu filho, tu é meu. Tu é meu e vem para cá, eu quero que tu faça as coisas para mim. Porra, e que eu bom. quero que tu, sabe, faça a minha vontade. Era isso que ele sempre falava. Então, esse período que eu passei em São Luís foi um divisor de águas na minha vida. Muito, porque em Marabá eu servia a igreja, mas ao mesmo tempo eu tava no mundão. Então, tipo, eu ficava ali meio em cima do muro, porque eu queria aproveitar a minha vida, de curtir lá, que era uma cidade também muito de curtição, muito de sair, essas coisas, né, jovem, e também ao mesmo tempo eu queria estar tocando lá na igreja também, ajudando, enfim, fazendo aquilo que eu gostava de fazer, que era servir. E aí, em São Luís, não. Em São Luís, ele bateu na mesa mesmo, Deus chegou, Sai falou do assim, muro aí. aqui é decisão, meu patrão, aqui Sai do muro que não tem dessa, entendeu? Então, esse período lá foi, assim, muito, muito importante para mim, porque eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eles chamavam de pastoral de rua, que eles faziam toda sexta-feira,
E a primeira que eu fui, cara, eu fiquei impactado. A gente chegou ali na Deodoro, eles têm uma casa ali na Deodoro, né? E aí chegou lá, a gente começou a providenciar comida e tal, e aí a gente pegou, foi em grupo cantando aquela alegria toda, eu ficava olhando para aquilo ali, eu falava, cara, Eu quero isso. eu quero isso, mas ao mesmo tempo isso aqui é muito doido, sei lá, entendeu? Aí chegamos lá na Deodoro, aí todo mundo se reunindo, e os moradores de rua vindo, né, e muitos ainda drogado, bebido, enfim. Aí eles ficavam olhando assim, eu ficava olhando, né, e eles normal já, né, de já tá acostumado com aquela situação. E eu falei, cara, nesse dia eu falei, se eu acho que a minha vida tá uma merda, esse cara tá pior que eu e ele tá sorrindo aqui pra mim. Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, é isso aqui, mudou a minha vida, mudou a minha vida. Eu olhava pro cara sorrindo, Deus usou tudo cantando, aquilo para falar contigo. sim, e feliz porque ele tava ali recebendo um prato de comida. Entendeu? Então eu falava assim, porra, eu acho que eu tô com uma dificuldade do caramba e o cara tá aqui, eu tenho tudo, pô. Tenho um lugar para ficar, tenho comida todos os dias, tenho um transporte para andar, né? Posso me vestir, tenho um trabalho. E eu falei, cara, não dá, é isso aqui. Aí foi que eu me dediquei mesmo os 5 anos dentro dessa comunidade, eles mudaram a minha vida de fato. Assim, não eles, né, mas Deus usou eles para que eles pudessem mudar a minha vida de fato. E ali foi dedicação à comunidade, dedicação à minha vida profissional, dedicação aos meus estudos, né, porque foi uma reviravolta gigantesca na minha vida, né. Então lá eu passei por 3 empresas grandes em São Luís, né. Trabalhei em 3 empresas lá e aí criei essa trajetória lá dentro, fora as empresas que eu passei em Marabá também. Então, dentro desses 10 anos, que foi 5 em Marabá e 5 em São Luís, foi um aprendizado gigantesco, cara. Gigantesco. Assim, para minha vida profissional, pessoal. Eu vivi, acho que tudo que tu imaginou que um cara poderia viver, eu vivi durante esses 10 anos. De tudo, de você ir ao fundo do poço e voltar para um lugar legal, entendeu? Fora o período de depressão, período de ansiedade que eu tive, né? Cheguei a uma depressão profunda e foi através da comunidade que eu consegui sair dessa depressão. Cara, eu lembro muito bem que uma vez eu cheguei lá, eu não morava com meu pai, mas meu pai estava em São Luís, no apartamento, e eu cheguei desesperado, cara. Desesperado, falando, pai, eu não aguento mais. Eu acho que é por isso que tem esses casos, né, da pessoa se suicidar, porque é uma agonia muito grande, cara. Uma agonia muito grande, assim, que para quem é psicólogo, para quem já trabalha com isso, sabe o que a pessoa passa, né? Então, eu cheguei desesperado no E apartamento. só quem passa que sabe Cara, realmente a dor que é. Muito, muito complicado. Eu acho que eu passei uns 4 anos de ansiedade, depressão mesmo, até chegar na depressão mesmo, de fato. E foi um momento, assim, que também foi um momento de aprendizado, porque através disso também Deus me mostrava muita coisa, né? Muita coisa mesmo, que eu precisava dele, né? Que eu precisava estar sempre buscando a ele, porque ele ia me tirar daquela situação, entendeu? Como tirou, né? Tirou, assim. E hoje como é que tu é com Deus, assim? Cara, hoje sim, hoje eu continuo, né? Tenho a minha fé, né? Respeito as religiões. E tu é muito agradecido, agradece muito a Deus. Muito, sempre, E todos tu os não é dias. daqueles de buscou Deus só pela dor, né? Não. Eu sempre que posso né, vou às missas, enfim, eu sempre que posso tô ajudando, tô fazendo alguma coisa dentro da igreja, né? Quando eu recebo convite também de outras religiões, né? Eu sempre vou também, então, como eu falo, eu respeito muito. E esse lado social ainda existe, né? Sim. Ainda ajuda de vez em quando, participa de algumas Eu ações? tô com uma vontade muito grande de fazer aqui em Pinheiro algo desse tipo, né? Só que senti um pouco de dificuldade por eu não conhecer muita gente aqui ainda em Pinheiro. Mas teve algumas pessoas que já me proporam para fazer, para a gente, né, poder ajudar esses tipos de pessoa. Porque, cara, o que eu aprendi dentro desse período lá é que as pessoas não estão lá porque elas querem, entendeu? Elas estão lá porque dentro do percurso ali aconteceu alguma coisa que desviou elas, entendeu? Então, assim, tipo, tinha gente que chegava para mim e falava, cara, aconteceu isso e isso dentro da minha casa e isso aqui foi um refúgio, entendeu?
um ponto de fuga ali para essa situação e acabou ficando, entendeu? Porque Então, às vezes, Neto, hoje as pessoas elas têm mais facilidade de julgar do que de ajudar. sim. Hoje o julgamento é Exatamente. 100%. É Tô falando 100%. tudo isso, por exemplo, eu me lembrei aqui de uma história que aconteceu com um amigo meu, muito parecido com essa tua situação. Por exemplo, ele estava no sinal em São Luís, num semáforo, né? Sim, Dentro do carro dele, uma Hilux, e dentro do carro dele ele começou a reclamar, né? Ô Deus, eu não aguento mais, tanta conta, eu não tenho dinheiro, me ajuda, Deus, deixa eu pagar as minhas contas. Ele tinha só R$ 50 no bolso e reclamando. Neto, foi instantâneo. Ele parou de reclamar assim, olhou pro lado. Tinha uma senhora e uma criança sentada no chão, pedindo dinheiro. sim, Aí na mesma hora Deus falou com ele ali e ele percebeu. Cara, eu tô reclamando aqui, eu tô dentro de uma sim. Hilux que é minha. Tem bem vestido e tal, tô reclamando enquanto isso. Isso aconteceu muito Aí ele comigo baixou lá. o vidro, deu o único R$ 50 que ele tinha, ele deu para aquela Sim. criança. Só pediu uma coisa, ó, vá para casa, não fique mais aí Sim. pedindo dinheiro, já dá para você comprar sua comida, vá para casa. Então, ou seja, a gente às vezes é muito ingrato, cara, a gente reclama muito. Eu particularmente também, já aproveitei muito a vida, Sim. já fiz de tudo aí, muita coisa, já fui no fundo do poço, já tive ansiedade, depressão. Mas a gente tem que agradecer, cara, a Deus, Sim. porque todas essas dificuldades, esses obstáculos também nos ensinam bastante. Sim, A cara. gente aprende muito. Dentro desse período lá, foi a primeira coisa, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, foi isso, né? Essa questão de ter mais empatia, de parar de reclamar um pouco mais e a gente olhar mais pro próximo, né? A gente conseguir estender a mão para as pessoas, porque hoje... É até um mandamento, sim, né, cara? É um dos mandamentos. Amar o entendeu? próximo como a ti mesmo. Justamente. Então, assim, a gente vivia muito Mateus 25, né? Que a gente conseguir ajudar as pessoas ali e conseguir tirar essas pessoas, né, dessa situação também, para mim era muito gratificante. E não só trabalhar com esses tipos de pessoa, mas também eles faziam trabalhos voltados para a família, para a juventude, né, tinham os retiros, enfim. Então eu acabei me identificando muito com isso e mudou muito a minha vida por conta disso, porque quando eu cheguei mesmo no fundo do poço da depressão, eu lembro que teve uma pessoa que me levou, né, para uma adoração que estava tendo, e aí nesse dia eu falei, cara, eu acho que agora já era, acabou, vou morrer aqui e pronto, entendeu? E Deus fazendo tudo ali para eu chegar até lá, e quando todo mundo me viu, sabe, começou a fazer as orações em mim, e cara, aquilo ali foi que me ajudou, porque eu acho que dentro de uma semana eu perdi uns 10 quilos. Eu tinha vergonha de sair de dentro de casa, porque as minhas roupas, eu já uso roupa apertada, né? Eu não gosto de usar roupa folgada. E aí as minhas roupas já estavam muito folgadas em mim, de tão magro que eu tava, e eu ficava com vergonha das pessoas falar, cara, o Neto tá doente. Entendeu? O Neto, ele tá passando por algum problema. Só que o pessoal da comunidade, eles sempre foram muito nessa questão de, tipo, se alguém tá passando por um problema, a gente vai ajudar. Entendeu? Então eles viram que eu estava precisando naquele momento, então eles me ajudaram a sair dessa situação. E claro, através de medicação, através da É isso da oração. que eu ia te perguntar, né? Tu teve muita ajuda de Deus, claro, Sim. evidente. Mas, por exemplo, tu também tu reconheceu que tu estava precisando de ajuda e tu Sim, procurou sim. profissionais. A psicóloga, eu fui numa psicóloga, né? E ela falou, foi uma das primeiras coisas que ela falou. Ela disse assim, olha, a medicação vai te ajudar, mas a tua fé vai te ajudar mais ainda. Entendeu? Então, eu falei, não, enquanto é isso, tu não precisa te preocupar, porque aqui eu já tô nesse caminho, só preciso da medicação para dar uma regulada, entendeu? Então, depois ela me encaminhou para uma psiquiatra para poder medicar, né? E também fiz as sessões com ela, e também tinha um diretor espiritual que ele me ajudou muito, né? Muito mesmo, né? Ele me dava os conselhos, me falava aquilo que eu deveria fazer, e, cara, pedindo para Deus todo dia para sair daquela situação, todo dia. Graças Entendeu? a Deus saiu, né? Sim. Neto, e aí tu veio para Pinheiro? Sim, aí aconteceu, eu estava trabalhando nesse tempo em uma terceirizada da Vale. Isso. Né? E aí começou ali final de ano, obras finalizando, né? A gente tinha obras ao longo da estrada de ferro até Paraupebas e no porto do Itaqui. Né? E aí as obras finalizando, começou a ter redução, né, no quadro de funcionários dentro da empresa. E aí eu fui uma dessas pessoas que saiu. Eu falei, cara, e agora? Agora ferrou.
agora eu não sei o que vou fazer. Mas isso eu acho que um pouquinho antes de iniciar a pandemia. Eu acho que metade do ano ali, ou então quase no início do ano, que isso aconteceu. Antes da pandemia, que eu acho que foi 2019, né? Isso. E aí eu falei, cara, agora eu vou ter que me virar. Como é que eu vou fazer? Aí eu falei, vou pensar. Comecei a pensar um monte de coisa. Um monte de coisa, o que eu ia Ainda bem que tu já tinha fazer. comprado um colchão, né? Já tá. Não, esse tempo aí eu já tava estruturado, né? Esse tempo já tava bem estruturado. Nesse tempo aí, ó, um aplicativo lá de compras e vendas, ele apanhava comigo. Eu comprei tudo usado, velho, tudo usado, entendeu? Então, assim, mas eu tinha minha casa, meu apartamento desimobiliado. Todo mês eu ia lá e comprava uma coisinha. Assim, eu fui construindo essa parte ali do meu apartamento, do meu lar, justamente. E aí eu falei, cara, eu vou ter que pensar em alguma coisa para fazer. E aí nesse tempo eu tava com um primo meu, que ele tinha pedido para ir morar em São Luís, né, pra, tipo, também trabalhar e tal. Eu falei, cara, ferrou, porque agora tá nós dois desempregados e aí o que a gente vai fazer? Aí, cara, vamos pensar em alguma coisa aí. Aí Era teve... um chorar no ombro do outro. Era. Aí a gente lá no apartamento, cara, a gente começou a cozinhar lá. Nesse dia a gente fez um empadão. Ixi. Aí, comendo um empadão lá, que eu falei, cara, isso aqui tá muito bom, velho. Muito bom. Ele falou assim, eu falei assim pra ele. Aí ele olhou pra mim assim, eu falei, cara, por que a gente não vende isso aqui? Aí eu falei, cara, tu acha que dá certo mesmo? Ele falou, cara, acho que dá. Vamos tentar, pô. De repente a gente conhece a galera da comunidade, eles vão ajudar a gente, pô. Vamos tentar fazer. Aí eu falei, cara, bora. Sério mesmo, cara? Vocês fizeram Aí a isso? gente comprou umas forminhas, né, dessas de alumínio, cara, bora fazer empada. Eu falei, vamos ver uma receita direitinho pra gente não errar e a gente vai se ajudando. Aí eu falei, beleza. E, pra quem não sabe, eu gosto muito de cozinhar também. E ele é um cara também que gostava muito de cozinhar. Eu herdei, eu acho que esse dom da minha mãe, porque minha mãe é chefe de cozinha. E aí eu falava, vamos tentar fazer, vamos. Aí começamos a fazer e tal. Aí, cara, a gente assou umas 10 empadas, mais ou menos. Acho que 10 a 20, só pra gente fazer um teste. E aí a gente começou a postar na rede social, e a galera começou a comprar e falou, cara, muito bom, então vocês têm que fazer mais, tem que vender para outros lugares, porque tá muito gostoso isso aqui. Eu falei, sério mesmo? Sério, pô, sério. Aí, só que isso na rede social, pô. E aí como sempre trabalhei assim, né? Então, tipo, eu fiquei com aquele receio um pouco de, tipo, pô, eu vou pegar isso aqui para vender na rua e tal. Eu fiquei, né, Aí eu falei, cara, fiquei pensando. Aí eu falei, não, será que eu tenho que fazer isso? Porque a gente fica, né, com aquele certo receio da aceitação das pessoas, ou também do que as pessoas vão achar. Pô, né, tava lá em cima e de repente caiu agora e, né, e fica com aquela certa vergonha de fazer, né? Essa que é a palavra certa. E aí eu falei, cara, só se pra gente aumentar nossas vendas, a gente bota num isopor e sai vendendo na rua. Tu tem coragem de fazer isso? Porque eu acho que eu vou ficar com um pouco de vergonha. Ele falou, irmão, bora fazer, velho. Bora fazer, vamos correr atrás aí, vamos ver o que que vai dar. A gente só vai saber se testando, se a gente for lá e dar a cara pra bater. Eu falei, então bora. Aí botamos mais empada pra fazer, acho que nesse dia nós botamos umas 30 empadas. Botei dentro do carro. Vendeu tudo. Cara, a gente tava no porta-mala, a gente abriu o porta-mala para fazer uma entrega num cursinho lá que a menina já tinha pedido, já conhecia. E aí, quando a gente abriu o isopor, que saiu aquele cheiro, e todo mundo começou a vir pro porta-mala do carro, aproximar. Que isso? Que cheiro bom, não sei o que e tal. Eu falei, cara, Aí eu falei lá pro pessoal o que era, e o pessoal começou a comprar, e eu falei, cara, é isso, pô. Isso aqui. Vamos cair pra dentro mesmo, vamos começar a fazer isso. Ficou quanto tempo, né? Cara, ficou um tempinho, né? Porque logo depois também eu já fui correndo atrás de outra coisa para fazer, e aí eu já consegui um outro emprego, mas aquilo ali acabou dando para suprir aquele período que eu fiquei desempregado, e a gente conseguiu se manter, né? Eu e ele, e as despesas também do dia a dia, enfim. Aquilo ali ajudou muito a gente. Uma coisa que eu aprendi também, que eu quero deixar esse recado para as pessoas, é que não tenha vergonha de trabalhar, cara. Não tenha vergonha de fazer qualquer coisa que Todo for trabalho é digno. Digno, faça. Faça, porque foi um dos aprendizados que eu tirei disso aí, foi não ter vergonha de trabalhar. Nesse período, eu me virava fazendo Uber, vendendo os salgados, e me virava do jeito que eu podia.
que eu podia. As pessoas me ajudavam muito com doações também, né? Tu tá precisando disso, vai lá, pega. Né? Tu tá precisando daquilo, vai lá, entendeu? Então, muita gente me ajudou. Dentro desse período aí que eu fiquei desempregado, muita gente me ajudou. Então, quando chegou ali no final, que não tinha mais nada para fazer, cara, tá tudo muito fraco, eu liguei para um amigo meu em Marabá e falei, cara, eu tava querendo ir para aí, passar um mês aí, ver o que que dava, né, de repente. Aí, cara, vendi tudo, São Luís, levei algumas coisinhas, né, e falei, cara, vou lá tentar de novo. E aí, botei dentro do busão e desci para lá. E aí, chegou lá, Tua vida foi muito sem altos e baixos. muito oscilação total, 100%, entendeu? Então, quando eu, tipo, fiquei ali igual meu pai, né? Quando não dava num local, já ia para outro e assim a gente ia tentando. Cheguei em Marabá, esse casal de amigos meus estavam recém-casados, mas eles cederam, né? Foram muito gentis comigo de ceder um espaço lá para eu ficar. E fiquei lá na casa deles, acho que mais ou menos um mês ou 2 meses, mais ou menos, né? E aí eu fiquei tentando currículo e e-mail, mandando vários e-mails, me cadastrando em vários sites de emprego e nada, cara, nada. E aí consegui uma entrevista numa empresa de logística lá, né? Que basicamente foi uma das áreas que eu passei bastante, né? Devido à questão da engenharia de produção. E aí fiquei nessa... fui fazer essa entrevista e foi online porque já estava ali os primeiros casos de Covid, né? E aí começou a ficar tudo online, né? E fiz o primeiro teste online na empresa, né? Respondi um questionário, enfim, fiz o primeiro requisito ali que eles da entrevista, né? E aí eu fiquei, pô, super feliz. Eu falei, cara, vai dar certo. Vou voltar para cá, ficar a morar em Marabá e vou tentar a vida aqui de novo. Só que aí ela falou, olha, eu vou entrar em contato contigo para uma segunda entrevista. Aí fiquei esperando e nada de acontecer, nada. E eu falei, pai, eu acho que não vai rolar. Ligava para ele, mandava mensagem, a gente conversava bastante nesse tempo. E eu falei, cara, eu acho que não vai dar aqui para mim. E aí foi dito e certo. Aumentou os casos de Covid, né? E aí a moça ligou para mim e falou, olha, não... A empresa vai dar uma segurada, porque a gente não sabe como é que vai ser, o que vai acontecer daqui para frente, então tá tudo fechando. E aí eu falei, não tem o que fazer, então vamos tentar outra coisa. Aí foi na hora que eu falei para ele, pai, eu já tô ficando sem dinheiro, aqui não deu certo por conta da Covid, né, que tá aumentando os casos e tal. E aí ele disse, filho, então vem para cá, a gente vê o que faz aqui e fica ajudando aqui, fica me ajudando aqui na autoescola. Aí eu falei, o senhor tem certeza? Aí ele falou, sim, vem, não mediu esforço. Meu pai sempre foi assim, apesar das divergências que a gente teve, né? Porque parece que sempre que eu tentava me aproximar dele, eu tentava ajudar ele, parece que, sabe, dava uma faísca ali e aí as coisas não davam certo e a gente acabava discutindo e cada um ia para um lado. E eu falei, cara, aí eu fiquei pensando muito lá. Eu falei, será que eu tenho que voltar? Será que eu tenho que ir? E aí eu comecei a rezar também, pedir para Deus para ele me mostrar se era isso que eu deveria fazer. E tudo tava falando que era para eu voltar, para eu vir, para aceitar a proposta. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu lembro que as divisas dos estados começaram a fechar. E para eu chegar em Pinheiro, cara, eu passei acho que por 3 estados para chegar em Pinheiro. Porque chegava numa rodoviária e tinha que pegar uma van, tinha que pegar um carrinho, tinha que atravessar um rio, tinha que fazer isso e aquilo. E eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei em São Luís, cansado pra caramba, pedi ajuda para uma amiga minha, que sempre me ajudou. E aí ela foi me buscar na rodoviária e me deixou lá na ponta da espera, né? E aí eu lembro muito bem que meu pai, ele tava me esperando no Cujupe. E aí eu peguei um carrinho lá daqueles e cheio de bagulho. E atravessei, ele me pegou do outro lado e a gente veio conversando, trocando uma ideia durante o percurso até chegar em Pinheiro. E quando chegou aqui, parou tudo. Somente serviços essenciais. E eu falei, cara, agora o bicho pegou, porque
O nosso não era algo essencial, né? Então, o Detran chegou e falou, olha, vai parar tudo. Vai parar tudo e a gente vai ver como é que vai fazer. Eu falei, tá, vamos ver, a gente vai ficando aqui, vamos se ajudando e vamos vendo o que a gente vai fazer. Então, nesse período ficou eu, o meu irmão, que é filho da minha madrasta, né, do último casamento do meu pai, a minha madrasta e meu pai. Estávamos basicamente nós 4 morando aqui em Pinheiro, né, numa kitnet bem pequena. Na época, o meu pai, ele... devido a esse período, né, esse percurso que ele basicamente estava administrando a empresa sozinha, algumas coisas foram acontecendo dele dar uma caída, entendeu? Então, tipo, ele teve que vender algumas coisas, enfim, voltou para aluguel. Ele estava bem assim, acho que um pouco perdido, sem saber o que fazer em algumas situações, mas ele sempre dava um jeitinho, né? E aí ele, mesmo talvez não tendo não sabendo o que fazer naquele período, mas mesmo assim ele não mediu esforço para falar, vem. Porque poderia ser que naquele tempo ele não estava com condições para fazer isso, para tipo, ter que sustentar mais uma pessoa, entendeu? Então ele, tipo assim, não tinha dessa. Ele chegava e falava, só vem e vamos ver aqui, a gente se vira, entendeu? Então ele sempre foi muito assim. E aí eu cheguei, a gente ficou na kitnet, né, lá, e eu falei, comecei a perguntar para ele como é que estava a empresa, ele foi me falando, né, teve muitos problemas, muitas coisas, muitos problemas que estavam acontecendo mesmo com a empresa, que ela já estava basicamente chegando à beira de parar, né, só que ele estava tentando, até onde ele podia. E aí eu falei, pai, a empresa ela tem rede social, alguma coisa assim? Ele falou, tem. Aí comecei a trabalhar em cima disso. Eu falei assim, o senhor quer que eu lhe ajude? Aí ele falou assim, vamos trabalhar junto. Eu falei assim, olha, eu só quero que o senhor me dê carta branca para eu trabalhar, para não acontecer as coisas que aconteceram no passado com a gente. Então, ele falou, não, tudo bem. Então, o que aconteceu? A gente uniu a minha experiência que eu trouxe de empresas grandes para cá, né? E uniu a experiência dele de muitos anos de autoescola. E aí eu trouxe de lá tudo que eu aprendi nessas empresas gigantes, aí, essas multinacionais que eu passei, e trouxe para algo que era nosso. E aí eu falei, cara, como tá parado, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar na rede social. Aí baixei um aplicativo lá de edição, né, essas coisas de fazer fly, e aí eu mesmo ia criando, ia fazendo do meu jeito lá, mas ia. Alguém postava uma foto, eu ia lá nas pessoas que estavam curtindo, que eu sabia que estavam online, e fazia um trabalho de formiguinha. Ia lá, seguia, curtia algumas fotos, para eles seguirem a rede social da empresa, né? E aí eu fui fazendo esse trabalho. Eu peguei a rede social lá com 80 seguidores, e aí a gente conseguiu aumentar para 1.000 só nesse trabalho de formiguinha. De ir lá todo dia, de fazer. E nesse meio termo, eu comecei a fazer uma auditoria na empresa. De organizar, de saber como é que estava, de saber quem estava ativo, quem estava inativo, enfim. A gente começou a organizar. E aí, passou um tempo, as coisas foram começando a voltar, né? E aí eles liberaram para que a gente pudesse voltar a trabalhar. E uma das primeiras coisas que a gente foi fazer é tipo assim, a gente não vai contratar ninguém, nós vamos continuar com o que tem. Aí eu falei, então tá bom. Aí era ele, tinha ficado uma secretária só, que ela era desde o início, e aí nós ficamos. A gente fazia tudo. Tipo, a gente limpava, atendia, dava aula, fazia tudo que tu imaginava, era só nós, fazia. E claro, alguns instrutores que também tinham ficado dentro do quadro, né? E aí a gente foi começando a trabalhar nisso. Uma das dificuldades das dificuldades não, das coisas que eu senti muito quando eu cheguei em Pinheiro foi a questão do atendimento. E eu trabalhei muito em cima disso, porque, não generalizando, né, todos os lugares, mas alguns lugares eu não teve um atendimento legal, assim, entendeu? Então eu comecei a perceber que era algo que era um pouco frequente em algumas situações aqui. Como se né? fosse cultural. Isso. Aí eu falei, cara, eu preciso mudar isso então. Aí eu falei, então vamos fazer. Eu falei, pai, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um atendimento espetacular. Humanizado. O cara chegar aqui e a gente carregar ele no colo. Por quê? Porque, cara, é prestação de serviço,
é assim, Às vezes pode até ser a realização de um sonho, né? Sim. A pessoa tirar a sua primeira habilitação. Justamente, então assim, eu fiquei naquela situação que eu falei, cara, a gente, basicamente o processo tem validade de 1 ano, então é 1 ano, basicamente a gente com a pessoa lá. Claro que tem pessoas que fazem o processo em menos tempo, 3 meses, 6 meses, enfim. Mas nós somos prestadores de serviço, no caso, a gente é apenas uma ponte para a pessoa tirar, então a gente depende de outros órgãos, né? Então já é um pouco mais complicado do que você ter um local que a pessoa vai lá, tipo uma lanchonete ou um comércio que o cara vai lá, compra e sai, entendeu? Nós não, a gente vai ficar com o cliente lá durante esse período, né? Então eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Nós temos que ser diferentes. Então surgiu essa necessidade da gente fazer esse atendimento espetacular. E eu comecei com isso. Eu falei, eu vou fazer o atendimento, eu vou atender. E aí a menina que tinha ficado, eu falei, quero só que tu veja como é que eu faço para tu fazer. E comecei a mudar essa questão do atendimento, bati muito nessa tecla e as pessoas começaram a ver que era diferente. Falaram, cara, é diferente, aqui o atendimento é diferenciado e gostei. E aí um foi passando para o outro. E aí como a demanda começou a aumentar, a gente surgiu a necessidade da gente aumentar a equipe também. Contratar mais. Aí eu tive 2 opções. Ou contratar alguém com muita experiência, que iria me cobrar muito caro e eu não teria condições de fazer isso naquele momento, porque a gente estava se reestruturando ainda. Em período de pandemia ainda. Voltando, então foi bem difícil. Então, ou a gente contrataria uma pessoa que não tinha experiência alguma. Para aprender com vocês. Para aprender. E eu falei, e aí eu lembrei de mim. Aí eu falei, cara, eu já tive desse lado, entendeu? Então, eu fiquei naquela de contratar uma pessoa sem experiência e ter dor de cabeça. Mas eu depois fiquei lembrando, falei, cara, me deram uma oportunidade, eu sem experiência, e olha onde eu tô hoje, entendeu? Então, eu posso dar também para essas pessoas. E aí me procuraram, olhei assim, estava dentro do perfil, falei, eu vou dar oportunidade para essas pessoas aqui que nunca tiveram carteira assinada, nunca tiveram nada. E estão até hoje comigo. E aí eles falaram, comecei a dar os treinamentos, comecei a falar como eu queria. E eles falaram, eu falei para eles, olha, eu só quero que vocês atendam as pessoas como vocês quisessem ser atendidos. E aí eles começaram a fazer isso, de forma natural, sem pressão, sem nada. Chegava a pessoa, hoje, se tu chega lá, se passar algumas horas, alguns minutos lá na recepção, às vezes os clientes chegam e tu pensa que é parente deles. Por conta que é uma alegria, sabe, aquele carisma, aquela coisa de você se sentir em casa. Um atendimento familiar. Muito, muito, muito mesmo. Hoje a gente trabalha dessa forma, entendeu? Então, não tenho reclamações enquanto a isso. Claro que a gente não consegue agradar todo mundo. Sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai ter algum problema, alguma coisa, mas essa parte aí a gente conseguiu fazer. E nesse período que a gente estava trabalhando, que as coisas estavam acontecendo, aí começou o auge, né? Da pandemia mesmo, da Covid vir com tudo. E aí eu lembro muito bem que eu não tinha pego Covid, nada, né? E eu acho que quando chegou ali no período da minha idade, porque estava vindo por idade, né? As vacinações. E meu pai, ele era diabético. E aí ele já poderia ter tomado a vacina, mas ele acabou sendo um pouco teimoso e pagou o preço, né? E aí a gente sempre falava, minha família, minha avó, todo mundo falava, vai tomar vacina, tu já pode tomar. E ele todo tempo, amanhã eu vou, depois eu vou. E aí, enquanto isso, foi passando tempo e ele não foi tomando. E a diabetes dele já estava bem descontrolada, né? Já estava perdendo muito peso, né? Ele já estava com alguns problemas de ansiedade, né? Já estava indo para uma depressão por conta disso, né? Pela perda de peso, enfim. Devido a ele lutar tanto para que a diabetes dele se resolvesse ou se ela normalizasse, controlasse na realidade e para que ele se sentisse bem, fizesse as coisas que ele sempre gostou, porque meu pai foi sempre um cara muito alegre. Um cara que, para quem conheceu ele, sabe que ele era um cara de um coração gigante, entendeu? Aqui em Pinheiro, então, ele ajudou muita gente ajudou ele também para chegar onde ele chegou, né? Então, assim, ele era um cara que não media esforço para ajudar também, cara. Se tinha que fazer alguma coisa, ele ia lá e ajudava e não queria nem saber.
E aí ele foi levando. E eu lembro muito bem que quando era um período de meio do ano, né, arraial ali, aí teve um arraial da vacinação que era para minha idade. Aí era um domingo que isso iria acontecer, e aí na sexta-feira eu descobri que eu tava com Covid. Aí eu falei, caramba, eu nadei e morri na praia, velho. Não vou tomar minha vacina. Eu falei, caramba. E muitos amigos morrendo, né? Um amigo meu morreu da minha idade aqui em Pinheiro. E aí, pô, fiquei com medo. Falei, cara, e agora? O que vai acontecer? Eu falei, não, vamos, seja o que Deus quiser. Só que ao mesmo tempo, durante esse 1 ano e meio que eu fiquei aqui, algumas coisas vinham no meu pensamento, né? Eu ficava assim, às vezes, será que eu tô aqui porque tô sendo preparado para assumir esse posto? Será que eu tô aqui porque vai acontecer alguma coisa com meu pai? E aí eu ficava fazendo essas perguntas para mim, tentando ter uma resposta de Deus também, né? Para que ele pudesse falar, me dar algum sinal, mas não vinha nada. Só que, tipo, ao mesmo tempo ficava impactado com isso, porque eu falava, cara, não acredito. Será que já vai ser a hora? Será que vai acontecer? E aí eu fiquei meio que na agonia, né? Mas ao mesmo tempo a gente foi seguindo. E aí eu lembro que ele fez uma viagem para Governador Nunes Freire, a gente estava fazendo um trabalho lá. E aí ele retornou, eu já estava com Covid, eu não pude ver ele, né? E fiquei em casa, Na quarentena. isso, já tentando ali reverter a situação. E aí ele me ligou, ele chegou um final de semana e sempre ele ia nos finais de semana para São Luís, porque minha madrasta estava morando lá com meu irmão, ainda mora lá com meu irmão. E aí ele sempre estava nos finais de semana indo para lá. Então ele chegou de Governador e aí eu lembro que ele mandou um áudio para mim. E aí eu falei para ele, ó, pai, tô com Covid e tal, não vou poder. E aí eu queria que o senhor ficasse durante essa semana na empresa para poder suprir essa minha ausência, né? Ele falou, não, tudo bem, mas eu vou para São Luís porque eu acabei de chegar de Governador, então amanhã cedo eu já desço para São Luís porque eu vou passar o final de semana lá e durante a semana eu já venho para ficar aqui na empresa. Eu falei, tudo bem. E aí ele já veio de lá de Governador com alguns sintomas, né? De Covid, tossindo muito, né? Com aquele sintoma meio gripal. Aí mesmo assim ele foi para São Luís, eu ainda recomendei, falei, pai, pô, usa máscara, você sabe como é que tá a situação, né? Leva um álcool em gel, enfim, se cuida, falei para ele. Aí ele, não, filho, tudo bem, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E ele era muito brincalhão. Ah, isso aí eu não pego porque isso aí o Covid não me pega, isso que ele falava. E ele falava assim, nesse dia que ele chegou, ele gostava de tomar uma cerveja, né, no final de semana. Então ele falava assim, já tô tomando 2 duplo malte aqui, por isso que o Covid não me pega. E aí ele foi para São Luís e eu lembro que no outro dia os sintomas se agravaram um pouco mais, né? E aí a minha madrasta, ele ainda tava falando comigo, né, mandando áudio, falando, ó, filho, tô um pouco ruim e tal. Eu falei, cara, vai fazer um teste e toma alguma medicação, alguma coisa para ver se dá uma melhorada aí. E não estava melhorando. Ele disse assim, olha, se não passar até amanhã, eu faço um teste. Acho que era um domingo, uma segunda, acho que mais era domingo. E aí ele fez um teste e aí positivou. Cara, ele mandou um áudio para mim, que eu lembro até hoje. Ele falando assim, com uma voz triste, e, tipo, ele disse assim, olha, deu positivo, filho. Parecia que ele já estava assinando a sentença dele. Parecia que ele já sabia de fato o que ia acontecer, entendeu? Então, Que ele era diabético. sim, e aí já tinha acontecido algumas coisas, né, que com essa questão desse descontrole da diabetes. E aí ele falou meio triste, mas ao mesmo tempo ele falou, mas vai dar tudo certo. Ele sempre era otimista, sempre. E aí ele chegou e começou a me mandar mensagem no outro dia, eu perguntando como é que ele estava, tentando ligar. E aí, de domingo para segunda, a minha madrasta, tipo, mandou um áudio para mim muito desesperada, falando, ele tá tossindo muito, ele não consegue nem falar, e aí a gente tá desesperado e eu vou levar ele na emergência. Aí eu falei, não, tá bom, mas vai me mantendo informado, qualquer coisa eu vou para aí, se eu melhorar aqui eu vou para aí, a gente se ajuda. Aí ela falou, não, tudo bem, deixa comigo que eu resolvo aqui. Eu falei, tá.
Aí levaram ele para emergência, para uma UPA lá próximo. E aí chegou lá, ela falou, olha, ele tá com a saturação muito baixa. Ele vai ter que internar. Aí, nesse período aí, eu falei, cara, agora eu não sei o que eu vou fazer. Parece que o mundo desabou. Parece assim, tudo que a gente estava construindo ali caiu, assim. E foi no período que tu começou a vir para Pinheiro trabalhar, Isso, porque várias vezes tu tentou, não dava certo por causa das divergências. Nesse período a gente ficou 1 ano e meio, assim, foi 1 ano e meio como se fosse a vida toda, cara. A gente tava assim como se fosse... Super bem. Irmãos, assim mesmo, assim, sabe? De estar junto, de um cuidar do outro. E a gente tentando fazer tudo um pelo outro. Eu tentando fazer com que com que a empresa crescesse, né? A gente deu um up na empresa. A gente pediu fez uma reforma no prédio, enfim, a estética da empresa mudou, começamos a trocar a frota. As coisas estavam acontecendo, cara. Estava acontecendo e eu sabia que ele estava muito feliz porque meu pai sempre amou fazer isso. Sempre amou mexer com a autoescola, né? Então, eu sabia que as coisas estavam acontecendo e eu sabia que estava deixando ele feliz. Então, isso automaticamente era o meu pagamento. Era o meu salário. Porque muita gente pensava que, tipo, o neto veio para crescer o olho dentro do negócio, ou então ele deve estar tirando muito dinheiro para ele. Não, cara. Eu só simplesmente tirava aquilo que eu precisava. Só isso. Eu queria ver meu pai lá em cima. Entendeu? Então, eu sabia o que ele queria. E eu queria fazer isso por ele. Porque, pelo que ele fez por mim, pela vida inteira que ele fez, enfim, eu queria fazer isso. E pela dificuldade também, Sim. que ele não teve uma vida fácil. Né? Então, eu sempre soube que ele sempre arcou com a responsabilidade dele. Desde quando ele se separou da minha mãe, a gente morou um tempo com ela, passou dificuldade, né? A gente teve um período que a gente passou muita dificuldade. E ele sempre estava lá mandando dinheirinho. Um pouco que era, mas mandava, entendeu? Então, ele sempre fez a parte dele, entendeu? Então, esse período aí foi um período assim que eu falei, cara, eu melhorei, né, da Covid, fiquei... E tu chegou aí para São Luís? Não, eu fiquei aqui porque tinha que ficar alguém aqui na empresa, né? E aí eu falei, não, faz o seguinte, fica com ele aí, né? Falei pra minha madrasta, e eu fico aqui tocando o negócio e qualquer coisa a gente vai se mantendo informado. E aí, desde esse dia que ele foi pra internação, eu não consegui mais falar com ele. Porque não podia ter o celular. Perde o contato. Né? A gente perdeu o contato 100%. Tu só falava com a tua madrasta? Ela era o intermédio. Né? Então, ele passou quantos dias internado? Cara, eu acho que uma questão de 1 semana só. Eu acho que 1 semana, 2 semanas no máximo. E aí foi tipo subindo a internação, né? Começou na enfermaria, depois foi pra UTI 1, e aí UTI, e entubado, e aí pronto. Aí as coisas foram só piorando. Quando ele ficou... Aí a gente entrou, corrente de oração, todo mundo, né? Pedi muita oração para todo mundo, família, enfim. Cara, todo mundo ficou muito apreensivo, porque meu pai... a gente não pode dizer que ele era o filho querido, mas ele era o cara que todo mundo amava. Entendeu? Então, a família, assim... E ele era a referência. Ele era aquele cara que... O esteio principal. Tipo, ele era aquele cara que era o brincalhão da família, né? O palhaço da família, que todo mundo gostava dele. Onde ele chegava, ele fazia festa. Entendeu? Então, todo mundo ficou, poxa, não pode acontecer. Meu pai sempre dizia que ele iria morrer com a idade do pai dele. 58 anos. E isso aconteceu. Caracas. Morreu com 58 anos. E ele sempre falava, eu vou morrer com a idade do meu pai. E aí isso foi juntando uma coisa com a outra. Sério mesmo? Aconteceu também um caso que no ano anterior, antes disso tudo acontecer, a gente sempre passava o Natal em Belém com a família, né? E nesse ano não deu. Por conta disso, né? A gente ficou com medo de levar alguma coisa para minha avó, enfim, para a família, e a gente decidiu ficar em Pinheiro. E nesse período a minha irmã conseguiu vir, né, com o filho dela, minha madrasta veio, meu irmão, até a minha mãe estava aqui. E a gente conseguiu se reunir no Natal, todo mundo. E para ele foi uma alegria muito grande mesmo, gigante. E ele fazia aniversário em janeiro, dia 25, e o irmão dele acabou vindo de Belém também para cá. Então, assim, tudo que estava acontecendo era como se fosse uma despedida.
A preparação. Entendeu? Então, assim, quando ele falava assim, cara, eu tô com vontade de ir em Belém. Aí eu falava, o senhor quer ir agora? A gente tinha uma mania de falar assim, tu te garante? Que lá em Belém a gente fala assim, tu te garante fazer isso mesmo? Aí ele falava assim, te garante dirigir até lá? Porque eu vou bebendo. Aí eu falava, vamos. A gente saía, eu organizava as coisas na autoescola. E aí a gente saía de noite pra lá. Chegava lá de manhã e era aquela alegria, aquela coisa. Então eu ainda consegui fazer isso umas 2 vezes. A gente ir pra Belém. Então, tipo, tudo que ia acontecendo parece que era algo que, tipo, eu tava querendo fazer pra ver ele feliz, mas ao mesmo tempo vinha aquela situação de tipo, pô, será que é uma despedida, cara? Será que é alguma coisa que vai acontecer? E aí eu falei, não, vamos tocando a vida ainda. Vamos fazendo acontecer. Nesse Natal nós conseguimos nos reunir, como eu falei, né? Ele ficou muito feliz por conta disso. E no aniversário dele também, ele conseguiu trazer um irmão dele que ele gostava muito e tal, aquela coisa, e a gente se reuniu em casa e fez toda a vontade dele. Nesse dia ele comprou carne, comprou cerveja. É o jeito dele. Encheu tudo e convidou os amigos dele. Cara, por incrível que pareça, ninguém apareceu. E aí ele começou a chorar. E eu falei, pai, para de chorar, seu irmão tá aí, pô, veio de Belém, né? Sua cunhada que o senhor gosta, nós estamos aqui, vamos curtir. Vamos curtir. E tinha uma pessoa que trabalhava lá na autoescola desde o início, acho que você conhece ela, Tia Preta, que chamam, né? Eu chamava ela de Tia Preta. E ela trabalhou com ele desde o início, né? E trabalhava na parte da limpeza ali, e ela cuidava muito dele, sempre cuidou muito dele. Ele chamou ela, né? E ela não conseguiu ir porque parece que estava no interior e tal. E eu fui descobrir isso um dia desse. Ela chegou para mim e falou, Neto, naquele dia que a gente não conseguiu aparecer, eu estava pro interior, aí deu um problema, a gente não conseguiu ir, e eu falei com o seu Antônio, eu falei, ô, seu Antônio, não chora, a gente vai, no outro ano nós vamos fazer um festão. E ele falou para ela assim, não vai ter outro ano. Meu Deus. Cara, quando ela me contou isso, me arrepiei todo, eu falei, cara, ele já estava prevendo. Ele já estava sentindo que ia acontecer alguma coisa. E aí... Parece que realmente acontece essas coisas. E aí eu falei, cara, eu vou fazer aquilo que Deus quiser para eu fazer. E aí as coisas foram acontecendo, a semana foi passando e a gente só recebia os boletins, né, do hospital. A gente não conseguia ter um contato direto com a assistente lá de serviço social, e quem tinha esse contato era a minha madrasta, só que ao mesmo tempo ela não conversava. Ela só mandava o boletim normal e pronto, e a gente tinha que se contentar com aquilo. Cara, isso aí foi uma angústia muito grande pra gente. Muito grande, porque a gente não sabia se realmente estavam fazendo ou se, né, o que estava acontecendo. E aí eu lembro que os nervos até se exaltaram, eu e a minha madrasta. Eu falei, cara, eu vou pra aí. Eu vou largar tudo e vou pra aí. Ela, Neto, não tem o que fazer. Eu ia pra porta do hospital e ficava lá, sentada. Porque a gente não pode entrar, a gente não pode fazer nada. Nada. Aí eu falei, cara, eu vou fazer valer. Então tu levou... Tu te lembra então como foi o último dia que tu conversou com ele pessoalmente, assim? Tu esteve com ele? O último Porque tu ficou doente e ele foi pra Belém. Foi. Pra Belém não, pra Governador. A né? gente ficou uns 15 dias sem se ver. Acho que 10, 15 dias mais ou menos sem se ver. Então não lembro ao certo o último dia que eu falei com ele. Mas é o que eu falo pra todo mundo, cara, se você tem que fazer alguma coisa ou falar alguma coisa pra alguma pessoa, fala hoje. Porque tu não sabe quando é que vai ser o teu último dia. Entendeu? Então, depois que isso aconteceu, eu trouxe isso pra minha vida. Porque eu queria ter um pouco mais. A gente sempre quer tá um pouco mais, abraçar um pouco mais, porque a gente nunca tá preparado pra perda, cara. Nunca tá preparado pra perda. E eu lembro muito bem. Todos nós fizemos corrente de oração, muita corrente de oração para que as coisas pudessem voltar ao normal. E os últimos boletins, eu acho que os 3 últimos boletins na quinta, né, foi na quarta, quinta e sexta, estavam vindo positivos, mas porque ele estava com a ventilação mecânica, né? Então estava tudo bem, saturação boa, tudo bacana. E aí os médicos falaram, olha, no sábado nós vamos desentubar, né, que eles chamam. E aí todo mundo ficou naquela, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí
Quando eles tiraram, acho que foi bem cedo, acho que por volta ali das 7 horas mais ou menos da manhã, 6 horas da manhã, alguma coisa assim, no sábado. É, Eles falaram que ele teve uma parada na hora de tirar, né? Eu acho que o corpo não aguentou a pressão, né? De voltar a respirar sozinho, né? Porque já estava bem debilitado devido à questão da diabetes. E aí ele teve essa parada, tentaram reanimar ele e não voltou. Aí eu fui trabalhar, né? Não consegui dormir de sexta para sábado. E aí cheguei lá na autoescola. Todo dia que eu estava chegando, a gente estava se reunindo, fazendo a nossa oração para começar a trabalhar, né? E aí, depois dessa oração, cara, essa semana a gente ficou num clima assim muito ruim dentro da empresa, porque pelo que estava acontecendo de fato e pela pessoa, né, que ele representava para todos nós, né, que era uma referência para a gente. E aí eu fui trabalhar, eu lembro que um amigo meu chegou lá e a gente estava conversando, e ele me pediu para fazer um favor para ele, e de repente meu celular tocou. Era minha madrasta. Acho que era mais ou menos umas 8 horas, 8h30 para 9 horas mais ou menos. E aí eu senti. Eu falei, não acredito. Demorei pra caramba pra atender o celular. Aí eu peguei, quando eu atendi, ela falou, chorando já pra mim, disse, ele se foi. Desculpa. Cara, eu não falei nada. Simplesmente, ela sentiu também que eu realmente não conseguia falar nada naquele momento, mas ela falou assim, depois eu te ligo pra gente conversar. Eu falei, tá bom. Foi a única coisa que eu falei. Ali, tudo desabou, cara. Tu foi imediatamente para São Luís? Não, eu acabei ficando porque, pra quem não sabe, o último pedido dele foi ser enterrado do lado do meu avô, em Belém. E aí não tinha necessidade de eu ir pra lá, sendo que o corpo ia passar por aqui, né? E aí eu fui dar notícia pro pessoal também, né? E a equipe, enfim, mandei parar as atividades. E aí todo mundo também desabou junto comigo, né? A gente ficou desolado. Foi uma comoção até Sim. municipal, eu me lembro perfeitamente. Chegou para mim a notícia. Aí eu peguei e tentei respirar, né? Todo mundo me dando força ali. Eu lembro que eu fui em casa pra... Minha mãe já tava aqui com a gente, né? Na época. E aí eu dei a notícia pra ela, enfim... Fui trocar de roupa para poder voltar para a autoescola, porque eu acabei lançando uma nota no Instagram dizendo o que tinha acontecido, para também deixar os amigos informados, né, da situação. E aí eu falei, olha, quem quiser ainda dar ter a sua última homenagem, ter a sua última despedida, o corpo vai passar aqui às 4 horas da tarde. E aí botei essa informação lá no Instagram e fui em casa pra tomar um banho, né, tentar recuperar e botar uma roupa pra poder viajar. E aí eu voltei pra autoescola. Quando eu voltei, cara, a frente da autoescola tava lotada. Foi aí que eu vi que ele era o cara. Foi aí que eu vi que ele fez a diferença aqui. Na vida de muita gente. Que era um período que nem podia, né? Sim. Se aglomerar e tal. Entendeu? Então, eu me lembro disso. Então eu vi que todo mundo chegando, me abraçando e sabe, tentando me dar uma mensagem de apoio, tentar me dar forças para eu conseguir continuar. E aí foram para Belém. Fomos, o corpo chegou já bem tarde, já chegou ali mais ou menos umas 18 horas, já próximo de 18 horas, eu lembro. E
eu falei eu fiquei um pouco com medo de me aproximar, mas aí depois falaram que na realidade ele não morreu pela Covid, ele já tinha morrido pelas sequelas da Covid, então ele já automaticamente não estava com a Covid, mas também a gente não podia abrir o caixão, enfim, né, ter todo aquele protocolo. E aí eu cheguei um pouco assim próximo do carro, né, e aí eu ali, cara, quando eu vi mesmo só o caixão, eu fiquei sem acreditar. Não sabia o que fazer, o que ia acontecer. Falei, cara, e agora? Não sei o que fazer. E aí a gente pegou, teve aquele momento ali de homenagem, né, do pessoal, e a gente pegou e fomos em... Eu pedi para um instrutor meu, que também ele gostava muito do meu pai, ele foi dirigindo, porque eu não tinha condições, né? E um outro amigo também nosso da família lá de São Luís foi dirigindo para minha madrasta. Então nós fomos em 3 carros para lá. E aí nós chegamos lá às 5 horas da manhã e eu fui com aquela imagem daquele carro na minha frente a noite toda, cara. Vendo e pensando e sem saber o que fazer. Chegamos lá, foi outro clima, assim, que minha avó foi muito guerreira. Pra quem conhece minha avó sabe a pessoa que ela é. E ela também segurou a pressão e tamo junto. Levou quantos dias, Neto, pra tu voltar a trabalhar aqui na autoescola? Cara, eu acho que eu passei mais ou menos uma semana. Quando tu voltou, como é que foi? Quando Cara, tu pisou novamente na autoescola? foi difícil pra caramba, porque tudo lembrava ele. Tudo lembrava ele. Então, eu não queria assumir aquele posto pela situação que aconteceu, por morte. Queria assumir aquele posto porque eu queria que ele chegasse pra mim e falasse, filho, eu tô cansado. Eu vou curtir a vida. Vou Agora curtir toma a de vida, conta. toca um negócio aí pra gente. Faz acontecer. Era assim que eu queria. Mas a gente não é sempre do jeito que a gente quer. Os planos são de Deus. São, entendeu? Então, foi difícil nessa volta, nesse retorno. Mas aí eu vi a força que todo mundo tava me dando, falando, Neto, tô contigo. Tô contigo. Cara, nesse exato momento, muita gente que não conhece a minha história, muita gente que não conhece a história da empresa, a história do meu pai, acha que, tipo, o Neto foi herdeiro. Filho de papaizinho. Ah, filho de papaizinho, entendeu? Ele assumiu o negócio aí e caiu de paraquedas, velho. Na realidade, não foi nada disso. Meu pai deixou uma empresa para eu trabalhar e Deus tá me dando saúde para eu fazer isso. É assim que tá funcionando. Meu pai não deixou nenhum tostão assim de tipo, tá aí, tá aqui, guardei uma grana e faz aí, vê o que tu vai fazer. Não. Neto, já aconteceu algum fato, por exemplo, de tu ter que tomar uma decisão na autoescola e tu parar e respirar? Mas o que meu pai faria no lugar? Sim, quase todos os dias acontece isso de tipo, pô, o que ele faria? Se ele tivesse aqui. Se ele tivesse aqui, pra onde que ele ia percorrer, o que ele ia fazer, entendeu? Então, quase todos os dias isso acontece, cara. Porque muita gente tem essa visão de mim, né? Eu sou um cara muito brincalhão, né? Tipo, eu herdei isso dele. Só que muita gente me vê ali no dia a dia, me vê sério. Porque eu tô trabalhando, eu tô me dedicando, eu tô tentando fazer. E muita gente acaba criando uma imagem minha que talvez eu não sou, ou talvez fique achando que o Neto é assim, o Neto, né, ele, sabe, fica criando uma série de situações e na realidade não é nada disso. Eu respeito muito as pessoas, respeito muito todo mundo que está ao meu redor. Uma das primeiras coisas que eu fiz depois que aconteceu tudo isso, eu falei, cara, eu vou reformar essa empresa toda e vou mudar a frota todinha. Era o meu ponto principal que eu queria fazer. Consegui fazer a reforma do prédio, a aparência, enfim, era uma das coisas que me incomodava muito. Eu falava todos os dias para ele. E quando eu consegui fazer essa reforma, eu falei, cara, meu pai ia ficar muito feliz de ver isso aqui. Todos os dias eu olhava para lá e falava, cara, se ele visse isso aqui, ele ia falar, cara, tá muito bonito. E, sabe, ele se empolgava mesmo com tudo. E aí eu consegui fazer essa reforma e aos poucos eu fui mudando os carros. Vendia um, né? E aí comprava um outro. E aí fui fazendo isso degrau por degrau. As pessoas poderiam
tá pensando aí que, tipo, o Neto, ele deixou um dinheiro, por isso que ele tá fazendo tudo isso. Não, cara. Eu falei, gente, vamos fazer valer aqui dentro. Vamos colocar os clientes aqui, vamos colocar dinheiro aqui, para que a gente possa fazer isso mesmo. Fazer o negócio acontecer, entendeu? Porque era isso que ele queria, né? Então... Tua madrasta mora em São Luís? Mora, a gente tem esse contato, né? Meu irmão também, eu ajudo a minha família, ajudo eles naquilo que eu posso, né? Eles sabem que tem momentos que as coisas estão mais difíceis, momentos que estão mais fáceis, mas a gente vai se ajudando da melhor maneira possível, né? Então, isso acabou ficando comigo, porque é um legado que ele deixou. Ele sempre ajudou a família e sempre ajudou aqueles que precisavam. Então, eu sempre que eu posso fazer isso, eu faço. Inclusive, nós tivemos 2 Natal Solidários, eu acho que 2 que nós conseguimos fazer, né, através dos alunos, através de doações de pessoas. Então, isso foi algo que também eu faço por esse legado que ele deixou, de gostar de ajudar as pessoas, né? E eu também fico pensando muito sobre essa questão de eu ser um jovem empreendedor hoje aqui, né, em Pinheiro, por ser uma pessoa pública, entre aspas, né? Por eu ter esse negócio, por hoje eu ser empresário, né, ser proprietário da Autoescola Júnior, ser o diretor da empresa, eu tento fazer as coisas da melhor forma possível, mas também olhando para o meu lado de que um dia eu vou conseguir chegar aonde os grandes empresários de hoje de Pinheiros estão, entendeu? Então, muita gente fica meio assim, porque, tipo, eu não gosto de estar brigando por concorrência, sabe? Tipo, de estar, eu vou fazer isso, eu vou acabar com aquele cara e eu quero passar por cima dele, não. Eu sei que os grandes empresários hoje aqui em Pinheiro, eles também tiveram essa trajetória, né? Eles caminharam para chegar onde eles estão, então eu sei que eu vou chegar lá um dia também, junto com eles. Eu ainda me vejo ainda pequeno ali perto deles, né? Mas sempre me espelho em muitos, assim. Neto, tem algum sonho que teu pai chegou a compartilhar contigo, que ele ainda não tinha realizado e tu pretende realizar em nome dele? Sim. Na realidade... Por exemplo, na questão profissional, assim, expandir a empresa, sim, chegar em alguns municípios. Isso. A questão ele tinha um sonho muito grande de ver a empresa acontecer de fato, assim, da gente conseguir trabalhar no maior número de cidades possíveis. E hoje a gente consegue fazer isso, né? Claro que ele queria estar grande, ele queria estar com uma frota completa, né? Ele queria poder que a empresa tivesse tudo. Só que, claro, hoje eu sonho isso, mas eu também trabalho muito com os pés no chão, de fazer uma coisa de cada vez, né? Porque a realidade que ficou a empresa também, a gente teve algumas dificuldades para fazer acontecer, entendeu? Então a gente ainda está no processo. A gente ainda está no processo de organização, ainda está no processo das coisas, de consertar as coisas ali. Então a gente está tentando chegar lá também, né? Um dia. Então... Como é que tá o Neto hoje, por exemplo? Eu vi que você tá com... Sim. Casou? Ainda não casei, mas não. A gente tá trabalhando para isso, né? Pinheirense, né? Ela? Sim, pinheirense. Então, o Pinheiro também tá dando... Tá dando fruto, né? Mas, enfim, hoje eu me vejo um cara mais maduro, né? Por tudo que aconteceu, de tudo, né? Mais centrado, mais cabeça no lugar. Ainda não tem filho, né? Não, ainda não, mas quero poder... duas situações que eu ainda quero fazer na minha vida. É casar na igreja e ter filhos. São duas coisas que... Bicho, tem duas coisas que a gente compartilha juntos. Então eu quero poder realizar... Pra mim tá faltando... Eu tô mais um pouquinho atrás, né? Tá faltando ainda a varoa pra mim. Quero poder realizar esse sonho ainda, cara, né? Convida isso. Sim, com certeza. Pra deixar que... Tô me autoconvidando. Depois de um tempo eu vou chegar aqui e falar, olha, casei, tá aqui, tô com os filhos aí. Aí vem outro podcast. Já vem outro. E... Mas sim, né? E como é que tá hoje, por exemplo, profissionalmente? Sim, profissionalmente a gente, graças a Deus, a empresa tem andado, né, da melhor forma possível. Eu vejo nas redes sociais que tu tá em outros municípios, bato muito, lá de Cururupu. Bato muito nessa tecla, né, da gente poder trabalhar na região, né, porque Pinheiro é polo, né, a gente, então, tem tentado fazer isso com que a gente pudesse ajudar as pessoas a se habilitar, até porque hoje a CNH ela é um documento importantíssimo para tudo, né, então, é um investimento que você faz para sua vida toda, né? Um valor que você paga hoje, você só vai ter uma despesa com ela daqui a 10 anos. Se você tiver, né, uma idade
baixa. Então, às vezes o pessoal... Hoje, culturalmente, eu vejo que a população de Pinheiro tem mudado um pouco o pensamento enquanto a isso. No início, a gente ainda tinha um pouco de dificuldade de tipo, não me cobram, então não vou tirar CNH. Não vou fazer isso. Se não me cobram, não vou fazer. Mas, na realidade, a CNH não é para isso, né? Ela, na realidade, é uma preparação para que você possa dar valor à sua vida, né? Porque, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas perdendo a vida no trânsito aqui, né? Porque, por talvez falta de informação, talvez algumas situações que acontecem que não chegou até eles, né? Nessas tuas andanças, né? Eu lembrei agora aqui, nessas tuas andanças aí, tu já viu algum testemunho? Rapaz, eu tirei minha habilitação com teu pai, não sei quantos anos atrás. Muita gente fala, cara, eu andei com teu pai, era assim, e aí eu tirei carteira com ele, e, pô, ele fez isso, fazia aquilo. Eu falava, cara, é bem a cara dele, bem a cara dele de chegar e querer ajudar as pessoas mesmo, porque ele ia para os lugares para ajudar a pessoa para tirar a CNH, porque às vezes era uma dificuldade da pessoa sair de lá e ter que vir até aqui, né? Então, não, ele era sempre desse antigamente jeito. Eu não sei se tu chegou a acompanhar, Neto. Eu tenho um filho que ele tem uma doença rara, né? Sim. E eu fiz um período na campanha, né? Vendi rifas, vendi bingo, Sim. né? Fiz um monte de coisa. Teu pai foi uma das pessoas que ajudou meu filho. Lembro perfeitamente como fosse hoje. Ele ligou. Passa aqui na autoescola, tem um negócio pra ti, rapaz, pra ajudar teu filho. Aí eu fui lá, ele ajudou. E depois disso, sempre quando ele me encontrava, ele dizia, e aí, como é que tá o garotão? Eu disse, tá bem, graças a Deus. Então, teu pai era muito ele era muito assim mesmo, de olhar e falar, cara, eu vou te ajudar, vou fazer isso por ti, entendeu? Então, e ele fazia isso sem estar mostrando para as pessoas, olha, eu tô fazendo, tá aqui, né? Eu sabe, eu tô entregando isso aqui, tô fazendo isso aqui. Não, ele fazia e ficava ali no coração dele, e Deus sabia aquilo que ele fazia, o coração que ele tinha gigante, cara. Então, hoje, profissionalmente, eu me vejo um cara muito maduro, né? Claro que tô aprendendo todos os dias, né? Dentro da empresa. A gente está até trabalhando já para ter outros negócios, ter outros planos, né? Eu e a minha mãe, a gente está também tentando fazer alguma coisa para trabalhar aí no ramo alimentício, né? No ramo de comida, que é algo também que eu gosto de fazer. Então, a gente já está ali fazendo essas duas situações acontecerem para a gente poder chegar lá um dia. Vai dar certo. Quero poder ter o meu espaço aqui em Pinheiro também, conseguir Se tu botar negócio de comida, vende a empada. Cara, eu vou colocar. Não, na realidade a gente já tem até um negócio, né? Eu posso falar aqui o nome? Canta. O nosso negócio é da Terra, Boteco e Bistrô. A gente está vendendo uns salgados também de festa, né? Só que futuramente a gente pretende colocar mais coisas, né? Então, os salgados já estão sendo o carro-chefe ali. Que glória. Então, a gente já está começando já criar o nosso espaço aqui também nesse quesito, nesse ramo, né? Então, também minha mãe tá super feliz que ela tá aqui comigo, né? Dando essa força também, me ajudando, e a gente tá se ajudando para que eu também consiga fazer um negócio para ela, porque também sempre foi um sonho dela ter algo ela assim. Tá aqui contigo? Tá. A gente tá trabalhando junto já nesse negócio, e futuramente a gente tá pretendendo ter um espaço físico, né? Ter um espaçozinho legal com uma comida diferenciada, um tempero Precisando diferenciado. de alguém para divulgar, né, Luquinha? Então, vamos fazer. Cara, Neto, muito obrigado por esse isso. podcast. Foi maravilhoso. Foi muito bom, cara. Confesso que me surpreendi. Acho que passou de 1 hora ainda já. A gente se perdeu aqui no tempo. Sim. Fica aí as suas considerações finais. Cara, mas extremamente muito obrigado mesmo por aceitar o convite. Muito obrigado por abrir o teu coração, contar tudo. Maravilhoso. Espero que isso venha a impactar pessoas que estão nos assistindo. Pessoas que às vezes podem estar passando por essa dificuldade que a gente já passou, que você já passou lá no passado, para não desistir, colocar Deus nos seus planos, colocar Deus que seja o centro de tudo, né? E que Deus tire a gente dessa situação. Eu tenho certeza que vai impactar muita gente. Com certeza. Então fica aí as tuas considerações finais e coloca aí também, diz aí as redes sociais. Sim, galera que queira seguir a Autoescola Júnior, como é que faz, qual é o número para entrar em contato. Sim. Faz o jabá aí. Faz o merchan, né? Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Tava muito nervoso de chegar aqui e participar, né? E como é que vai ser, mas graças a Deus foi realmente uma conversa. Só rapidinho, lembrando, né, para os nossos ouvintes e nossos telespectadores, o Neto é um assíduo
ouvinte de podcast, né? Sim, Gosta muito, gosto né? muito. Ó, quando eu coloco lá na listagem lá, já aparece entre os grandes já. Eu falo, Pô, cara, o cara tá que no bom, que bom. top 3 já Que ali. bom. É por Mas isso eu que eu sou digo, de Pinheiro para o apaixonado. mundo. Eu também sou. Sou apaixonado por podcast. Inclusive, os teus, ela tá de Bom. prova que eu fico até tarde ouvindo, né? E, tipo, vendo a história Você fica à da vontade galera. para criticar. Se tiver algum Não, erro, com certeza eu vou lá, já dou minha curtidinha Ó, lá e joinha. já ajudo, porque eu sei que é muito importante pra ti também. E cada vez mais eu quero só o teu sucesso, teu crescimento. amém. Todos Tá nós. bom? Quero te agradecer pelo convite, né? Mais uma vez. E também é isso. Eu queria poder contar um pouco da minha história, deixar isso para que as pessoas conhecessem um pouco mais do Neto, conhecessem um pouco mais do meu pai, né? O Antônio, da Autoescola Júnior, da história e de tudo que aconteceu, que foi um resumão ali, mas que isso possa tocar a vida das pessoas e que elas possam também ter força de vontade para poder chegar lá um dia, porque todo mundo consegue, cara. Todo mundo tem capacidade para chegar lá. E é essa mensagem que eu queria deixar, entendeu? Nessa entrevista, nessa conversa que nós tivemos, para que as pessoas possam batalhar mesmo para chegar lá um dia, sem criticar, sem pisar no outro, mas batalhar mesmo, honrar pai e mãe. justamente para poder chegar lá e, claro, sempre ser temente a Deus. Temente a Deus. Qual o arroba aí da autoescola? Autoescolajunior.pho para seguir lá, para ajudar também a gente um pouco. Certo. Então, Quem tiver precisando aí de a primeira habilitação ou renovar a habilitação, faz todos os serviços lá, né? renovação, primeira habilitação, adição de categoria, enfim, a gente está lá para melhor te atender e tentar ajudar ali naquilo que for preciso, tá? E meu arroba é @neto.batera_ e também tem o da Terra Boteco Bistrô .pho, que são os salgados que já estão fazendo sucesso aí na cidade. Ó, do Neto é show de bola. Eu sigo lá o Neto, viu? O homem vive viajando, vive postando coisas de restaurante aí bacana. Tentando ser blogueiro, né? De vez em quando faz uns vídeos. Neto, cara, muito obrigado, meu irmão. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo. Então tá aí, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Muito bom, prazeroso, maravilhoso. Contamos a história desse grande empresário hoje no município de Pinheiro. Neto Batera, da Autoescola Júnior. E não se esqueça, gente, dá aquele like, compartilha, coloca aí nos seus grupos de WhatsApp e se inscreva no nosso canal. Ajude, né, fazer com que o nosso canal se torne muito mais relativo, muito mais atrativo para gente fazer jus ao nosso slogan. Porque eu sempre digo, podcast de Pinheiro para o mundo.